Como um artigo de notícias me fez perceber que eu era a criança desaparecida. Estava rolando pelo meu telefone durante o intervalo do almoço, quando a manchete me chamou a atenção. 10 anos depois, família ainda procura por filha desaparecida. A foto abaixo fez meu sanduíche cair das minhas mãos. Uma garotinha com cachos escuros e uma cicatriz em forma de crescente acima da sobrancelha esquerda me encarava. Meu rosto exato, minha cicatriz exata de quando caí da bicicleta aos 7 anos, ou assim meus pais sempre me disseram. O artigo descrevia como Marina Santos, de 6 anos, desapareceu do Hospital Infantil São José em 15 de março de 2014. Ela estava se recuperando de uma cirurgia de apendicite quando desapareceu do quarto durante uma troca de turno. Imagens de segurança mostraram uma mulher de jaleco empurrando Marina em direção ao elevador de serviço, mas as câmeras falharam antes de capturar seu rosto. Toquei a cicatriz acima da minha sobrancelha com dedos trêmulos. Meus pais, Roberto e Ana Silva, me disseram que fui adotada como bebê do exterior. Disseram que meus pais biológicos morreram num acidente e eu não tinha outra família. Mas aqui estava uma foto minha aos 6 anos, muito depois de supostamente ter chegado como bebê. O artigo mencionava a marca de nascença distintiva da Marina no ombro direito, 3 pequenas manchas marrons formando um triângulo. Puxei minha manga na sala de descanso vazia, encarando as marcas idênticas que carreguei a vida toda. Minha mãe adotiva sempre disse que parecia uma constelação, algo que me tornava especial. Minhas mãos tremiam quando liguei para o Hospital São José. A recepcionista me transferiu para atendimento ao paciente, onde uma mulher chamada Fernanda respondeu com cordialidade profissional. Perguntei sobre horários de visita, alegando que precisava ver uma amiga. Ela me deu as informações, mas quando mencionei o nome Marina Santos, sua voz mudou completamente. Desculpe, qual disse que era seu nome? Perguntou Fernanda, de repente alerta. Desliguei imediatamente, meu coração martelando contra as costelas. Algo no tom dela sugeria reconhecimento, como se minha voz combinasse com algo que ela esperava ouvir há anos. Peguei minhas chaves e saí do trabalho mais cedo. A viagem ao São José levou 40 minutos pelo trânsito da tarde, me dando tempo demais para pensar. Cada memória da minha infância parecia suspeita agora. A forma como meus pais nunca falavam sobre meus primeiros anos, por que nos mudávamos frequentemente quando eu era pequena, por que não tinha fotos de bebê ou documentação de antes dos 8 anos. São José era um complexo extenso de edifícios de tijolo conectados por passarelas cobertas. Estacionei perto da entrada principal e caminhei através de portas de vidro deslizantes para um lobby que cheirava a desinfetante e flores artificiais. O balcão de informações era atendido por uma voluntária idosa que sorriu agradavelmente quando perguntei direções para a ala pediátrica. 3º andar. Pegue os elevadores após a loja de presentes, disse. Então pausou. Está visitando alguém específico, querida? Algo na expressão dela mudou enquanto estudava meu rosto. O mesmo reconhecimento que ouvi na voz da Fernanda pelo telefone. Murmurei algo sobre uma amiga e me apressei em direção aos elevadores. A ala pediátrica era decorada com murais coloridos e personagens de desenho, mas a fachada alegre não podia mascarar o sentimento institucional que me arrepiava. Enfermeiras de jaleco se moviam propositadamente entre quartos, seus sapatos macios chiando contra pisos polidos. Quarto, 314, estava marcado com uma pequena placa dizendo Recuperação Pediátrica. Fiquei do lado de fora da porta fechada, lembrando fragmentos que pareciam sonhos, de ser empurrada por um corredor longo, luzes brilhantes acima. Alguém de jaleco azul dizendo, hora de ir para casa, querida. Mas casa tinha sido em outro lugar inteiramente. Com licença, posso ajudar? Uma enfermeira com olhos gentis e cabelo grisalho se aproximou por trás. Sua etiqueta dizia, Margarete Costa, enfermeira-chefe. Quando viu meu rosto claramente, parou de andar abruptamente. Sua prancheta escorregou das mãos, batendo contra o chão. Meu Deus, sussurrou, me encarando como se tivesse visto um fantasma. Marina, é realmente você? O nome me atingiu como um golpe físico. Aqui estava a confirmação de uma estranha que me reconheceu depois de 10 anos, que me conhecia por um nome que nunca ouvi aplicado a mim mesma. Os olhos de Margarete se encheram de lágrimas enquanto se abaixava para recuperar sua prancheta. Eu estava trabalhando naquela noite, 15 de março de 2014. Nunca esqueci seu rosto, ou como seus pais gritaram quando encontraram seu quarto vazio. Eles nunca pararam de procurar você, querida. Nunca pararam de acreditar que você estava viva em algum lugar. O corredor girou ao meu redor enquanto as implicações me atingiram. Meus pais verdadeiros, haviam procurado por uma década enquanto eu crescia a 20 quilômetros de distância, com pessoas que me roubaram de uma cama de hospital. Margarete me guiou para uma cadeira perto do posto de enfermagem, sua mão firme no meu ombro. Preciso ligar para alguém, disse ela, sua voz tremendo de emoção e incredulidade. Sua mãe, Helena Santos. Ela nos deu um número para ligar se esse dia chegasse. Ela nunca perdeu a esperança. Margarete pegou seu telefone celular com mãos que tremiam tanto quanto as minhas. Escutei ela fazer a ligação, ouvindo apenas fragmentos. Helena, é a Margarete do São José. Você precisa se sentar. Ela está aqui, querida. Ela está viva e está aqui. Então Margarete me entregou o telefone e uma voz de mulher se quebrou na conexão, soluçando meu nome verdadeiro, repetidas vezes. Marina, minha filha, é realmente você? A voz estava carregada de lágrimas e esperança desesperada. Sonhei com esta ligação por 10 anos. Você está segura? Você está machucada? Onde você esteve? A emoção crua em sua voz estilhaçou algo dentro de mim. Uma parede que não sabia que havia construído. Não sei.
Sussurrei no telefone. Não sei mais nada. Eles me disseram que meus pais estavam mortos. Eles me disseram que fui adotada de outro país. Eles mentiram para minha vida toda. A mulher do outro lado fez um som como se tivesse sido atingida. Helena Santos, minha mãe, estava chorando tanto que mal conseguia falar. Procuramos em todos os lugares. A Polícia Federal, investigadores particulares. Seu pai hipotecou a casa 3 vezes para pagar as buscas. Nunca paramos de procurar. Eu sabia que você estava viva. Podia sentir no meu coração. Margarete pegou o telefone de volta e falou baixinho com Helena, enquanto eu sentava na cadeira do corredor, vendo enfermeiras passarem como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Toda a minha identidade, minha compreensão de quem eu era e de onde vim, havia se despedaçado no espaço de 1 hora. Ela está vindo, disse Margarete depois de desligar. Sua mãe está dirigindo para cá agora mesmo. Seu pai também. Ele saiu do trabalho no segundo que ela ligou para ele. Eles estarão aqui em 1 hora. Ela se sentou ao meu lado, sua compostura profissional se quebrando. Marina, preciso perguntar. As pessoas que a criaram machucaram você? Você está segura com eles? Pensei em Roberto e Ana Silva, que me deram aulas de piano e me ajudaram com o dever de casa e compareceram a todas as peças da escola. Eles pareciam pais amorosos, mas agora toda a gentileza se sentia manchada pelo conhecimento de que construíram sua família sobre sequestro e mentiras. Eles foram bons comigo, disse devagar, mas mentiram sobre tudo. Minha vida inteira é uma mentira. As palavras se sentiam estranhas na minha boca, como falar uma língua estrangeira. Margarete acenou com compreensão que vinha de anos vendo famílias destruídas por tragédia. A polícia precisa se envolver, disse ela gentilmente. Isto é sequestro, querida. Essas pessoas mantiveram você longe da sua família verdadeira por 10 anos. Eles precisam responder por isso. O pensamento de Roberto e Ana em algemas fez meu estômago revirar apesar de tudo que haviam feito. Detetive Carlos Oliveira chegou antes dos meus pais, um homem de voz suave nos seus 50 anos, que trabalhava em casos de pessoas desaparecidas há 2 décadas. Ele ouviu minha história sem interrupção, fazendo anotações em um diário de couro gasto. Suas perguntas eram gentis, mas minuciosas, projetadas para estabelecer fatos, sem me traumatizar ainda mais. Marina, ele disse, eu fui um dos investigadores no seu caso. Carreguei sua foto na minha carteira por 10 anos, esperando que alguém a reconhecesse. Este é o melhor dia que tive em toda a minha carreira. Ele me mostrou o folheto de pessoa desaparecida com meu rosto de 6 anos, oferecendo uma recompensa que cresceu para R$50 mil ao longo dos anos. O elevador tocou e Margarete se levantou imediatamente. São eles, disse ela, sua voz tensa de emoção. Seus pais estão aqui. Observei as portas do elevador se abrirem, revelando um homem e uma mulher na casa dos 40, ambos parecendo como se tivessem corrido pelo trânsito para chegar aqui. A mulher, Helena, tinha cabelo escuro riscado de grisalho prematuro e olhos que combinavam exatamente com os meus. O homem ao lado dela era alto, com mãos calejadas e um rosto marcado por anos de preocupação. Quando me viram sentada na cadeira do corredor, ambos pararam de se mover como se temessem que eu pudesse desaparecer novamente. Marina, Helena sussurrou, sua voz se quebrando no meu nome. É realmente você, minha filha? Ela deu um passo hesitante para a frente, depois outro, como se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir. Quando acenei, ela caiu de joelhos na frente da minha cadeira e soluçou. Suas mãos tremeram enquanto se estendiam em direção ao meu rosto, parando pouco antes de me tocar. Você está tão bonita. Você cresceu tanto. Perdi tudo. Seu primeiro dia de escola, aprender a dirigir, sua primeira comunhão. Perdi tudo. A dor em sua voz era insuportável. Meu pai, Miguel Santos, ficou para trás, seus olhos nunca saindo do meu rosto. Nunca paramos de procurar, ele disse baixinho. Todo aniversário, todo Natal, todos os dias por 10 anos, sabíamos que você estava viva em algum lugar. Podíamos sentir. A voz dele se quebrou nas últimas palavras. Detetive Oliveira nos deu privacidade enquanto meus pais compartilharam fotos dos seus telefones, me mostrando a vida que deveria ter vivido. Festas de aniversário com uma cadeira vazia marcada Marina. Árvores de Natal, com presentes ainda embrulhados esperando. Um quarto mantido exatamente como deixei 10 anos atrás, congelado no tempo para uma criança de 6 anos que nunca voltou para casa. Temos um filho mais novo agora, Helena disse hesitantemente, como se temesse que eu pudesse ficar chateada com essa notícia. Diego, ele tem 8 anos. Contamos para ele tudo sobre sua irmã mais velha. Mostramos suas fotos todos os anos no seu aniversário. Ele tem implorado para nos deixar ajudar a procurar você. O pensamento de um irmãozinho que nunca conheci que cresceu ouvindo histórias sobre mim adicionou outra camada de complexidade às emoções que não conseguia processar. Minha família verdadeira havia continuado vivendo, expandindo, sofrendo, enquanto eu crescia ignorante da existência deles a apenas 20 quilômetros de distância. Detetive Oliveira retornou com papelada e perguntas gentis sobre minha vida com o Silva. Ele precisava de detalhes para a investigação. Onde eu morava, ia à escola, se alguma vez fui levada para fora do estado. Cada resposta se sentia como uma traição às pessoas que me criaram, mesmo que fossem eles que me traíram primeiro. Precisaremos prender Roberto e Ana Silva, Detetive Oliveira explicou. Mas primeiro, precisamos ter certeza de que você está segura. Você quer ir para casa com seus pais esta noite? Ou precisa de tempo para processar isso? Não há resposta errada, Marina. Esta é uma situação impossível. A pergunta me paralisou. Essas pessoas eram estranhos que compartilhavam meu DNA e meu passado roubado. Os Silva eram criminosos que me deram amor construído sobre mentiras. Onde eu pertencia quando toda a base da minha identidade desmoronou em uma única tarde. Preciso pegar minhas coisas, disse finalmente.
da casa dos Silva, e preciso contar para eles. Preciso confrontá-los sobre o que fizeram. O rosto de Helena mostrou pânico ao pensar em mim voltando aos meus sequestradores, mas detetive Oliveira acenou com compreensão. Iremos com você, ele disse. Isso precisa ser tratado com cuidado. Eles podem fugir quando perceberem que você descobriu a verdade, e precisamos prendê-los antes que possam destruir evidências ou contatar cúmplices. A palavra cúmplices me deu arrepios. Quantas pessoas estiveram envolvidas em me roubar da minha cama de hospital? A viagem para a casa do Silva se sentiu surreal, como viajar entre duas dimensões diferentes. Detetive Oliveira dirigiu seu carro descaracterizado, enquanto Helena e Miguel seguiram em seu sedã antigo. Sentei no banco do passageiro, olhando para casas suburbanas que pareciam normais esta manhã, mas agora se sentiam como cenários de filme, escondendo segredos terríveis. A casa do Silva parecia exatamente como a deixei 12 horas atrás. Colonial de tijolo vermelho com persianas brancas, gramado cuidadosamente mantido, cesta de basquete na garagem onde passei incontáveis horas praticando lances livres. Mas agora se sentia como uma prisão disfarçada de lar. O carro de Ana estava na garagem, o que significava que ela estava em casa do seu trabalho na firma contábil. Roberto não voltaria do canteiro de obras por mais uma hora, nos dando tempo para confrontar pelo menos um dos meus sequestradores antes que reforços chegassem. Detetive Oliveira verificou sua arma e rádio antes de nos aproximarmos da porta da frente. Deixe-me ir primeiro, disse, me surpreendendo com a firmeza na minha voz. Se eles virem polícia imediatamente, podem entrar em pânico. Quero olhar nos olhos deles quando perceberem que sei a verdade. Detetive Oliveira hesitou, depois acenou. Meus pais ficaram perto do carro, provavelmente com medo de me perder de vista novamente. Usei minha chave para abrir a porta da frente, entrando na sala que havia sido meu mundo inteiro por 10 anos. Fotos da família cobriam a lareira. Fotos minhas em eventos escolares, viagens de férias, manhãs de Natal, tudo construído sobre tempo roubado com o filho de outra pessoa. Ana, gritei, minha voz ecoando na casa silenciosa. Cheguei cedo do trabalho. Passos se aproximaram da cozinha, e Ana Silva apareceu na porta, usando o avental floral que dei para ela no Dia das Mães 2 anos atrás. Seu sorriso desapareceu quando viu minha expressão. O que há de errado, querida? Ela perguntou, se movendo em minha direção com preocupação que parecia genuína. Você parece chateada. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Por um momento quase vacilei. Esta mulher havia preparado meus lanches escolares e me ensinado a dirigir e me segurou quando chorei por corações partidos. Mas ela também me roubou de uma cama de hospital e mentiu sobre isso todos os dias por uma década. Vi um artigo de notícias hoje, disse baixinho, observando seu rosto para uma reação sobre uma garotinha que desapareceu do Hospital São José há 10 anos. Seu nome era Marina Santos. O rosto de Ana ficou completamente branco. Ela deu um passo para trás, sua mão alcançando a parede para se apoiar. Não sei do que você está falando. Ela sussurrou, mas seus olhos mostravam reconhecimento e terror. Querida, você está me assustando. Por que você traria algo assim à tona? Mas ela sabia. Podia ver na expressão dela que sabia exatamente por que eu estava trazendo isso à tona. A garotinha na foto parecia exatamente comigo. Continuei, minha voz ficando mais forte. Mesmo rosto, mesma cicatriz, mesma marca de nascença. O artigo disse que seu nome verdadeiro era Marina Santos, e seus pais verdadeiros estiveram procurando por ela por 10 anos. Disse que ela foi roubada do seu quarto de hospital por alguém de jaleco. Ana desabou numa cadeira, seu rosto desmoronando com culpa e medo. Você tem que entender, ela disse desesperadamente. Não podíamos ter filhos. Tentamos tudo. Tratamentos de fertilidade, agências de adoção, todos nos rejeitaram por razões que nunca entendemos. Quando a oportunidade veio de dar a uma criança um lar amoroso, vocês me roubaram dos meus pais verdadeiros, disse, raiva finalmente rompendo através do choque. Minha mãe e pai estiveram me procurando por 10 anos. Eles nunca perderam a esperança. E vocês os deixaram sofrer enquanto brincavam de família com a filha deles. Ana começou a chorar, mas não senti simpatia pelas suas lágrimas. Detetive Oliveira escolheu aquele momento para entrar pela porta da frente, seu distintivo visível e sua mão perto da sua arma. Ana Silva, você está presa por sequestro, subtração de menor e conspiração. Os soluços de Ana ficaram mais altos enquanto ele lia seus direitos e aplicou algemas aos pulsos que haviam trançado meu cabelo para fotos escolares. Roberto chegou 20 minutos depois para encontrar sua casa cercada por carros de polícia e sua esposa sendo colocada no banco de trás de uma viatura. Observei do gramado da frente enquanto o detetive Oliveira prendia o homem que me ensinou a andar de bicicleta e me ajudou com o dever de matemática. Os olhos de Roberto encontraram os meus através do caos, e vi o momento exato em que percebeu que sua mentira cuidadosamente construída finalmente se desfez. Sinto muito, ele articulou silenciosamente enquanto as algemas clicavam no lugar. Se ele estava se desculpando por ser pego ou por roubar 10 anos da minha vida com minha família verdadeira, nunca saberei. Ambas as interpretações pareciam inadequadas para a magnitude do que haviam feito a todos os envolvidos. Helena e Miguel ficaram ao meu lado, enquanto observávamos os carros de polícia levarem meus sequestradores para a cadeia onde pertenciam. A presença dos meus pais verdadeiros se sentia tanto estranha quanto familiar, como lembrar de uma música que esqueceu que conhecia. Helena pegou minha mão hesitantemente e não a puxei. O que acontece agora? Perguntei ao detetive Oliveira enquanto a multidão de vizinhos e repórteres começava a se dispersar. A mídia, de alguma forma, ficou sabendo da história, transformando minha rua suburbana num circo de câmeras e microfones. Alguém vazou que a garota Santos desaparecida havia sido encontrada depois de 10 anos.
Agora você vai para casa, ele disse simplesmente. Sua casa verdadeira com sua família verdadeira. Os Silva serão acusados de múltiplos crimes. Provavelmente passarão a próxima década na prisão, talvez mais. Justiça parecia vazia comparada aos 10 anos de vida que foram roubados de todos nós. A viagem para a casa dos Santos nos levou através de bairros que passei incontáveis vezes, sem saber que estava viajando em direção à minha família verdadeira. Helena apontou marcos da minha infância inicial. O parque onde aprendi a andar, o supermercado onde fazia birras na fila do caixa, a escola primária que deveria ter frequentado. A casa deles era menor que a do Silva. Um rancho modesto com uma garagem bem usada e brinquedos espalhados pelo quintal da frente. Diego estava esperando lá dentro, Miguel explicou enquanto estacionávamos. Dissemos para ele que sua irmã mais velha estava voltando para casa, mas não tínhamos certeza se ele acreditaria até te ver. A porta da frente se abriu antes de a alcançarmos, revelando um garotinho com meus olhos e o queixo do meu pai. Ele me encarou por um longo momento, depois correu para a frente e envolveu seus braços ao redor da minha cintura. Eu sabia que você voltaria, ele disse ferozmente. Nunca parei de acreditar. Dentro, a casa estava cheia de evidências da minha década roubada. Fotos escolares mostrando um espaço vazio onde deveria estar. Bolos de aniversário com meu nome ainda escrito no glacê. Um quarto mantido exatamente como deixei aos 6 anos, completo com o coelho de pelúcia que estava abraçando quando desapareci do hospital. Mantivemos tudo, Helena explicou, me vendo tocar brinquedos que esqueci que possuía. Suas roupas, seus livros, seus projetos de arte da escola. Não conseguíamos suportar mudar nada, porque parecia desistir da esperança. O quarto preservado era tanto de partir o coração, quanto consolador. Prova de que fui amada e sentida falta todos os dias que estive fora. Naquela noite, deitei numa cama que não lembrava, num quarto que supostamente era meu, olhando para um teto decorado com estrelas que brilham no escuro que meus pais verdadeiros colocaram lá, quando eu tinha 4 anos. Diego insistiu em dormir no chão ao lado da minha cama, com medo de que eu pudesse desaparecer novamente se não estivesse vigiando. Me conte sobre Marina, ele sussurrou no escuro. A Marina verdadeira, antes dela ir embora. Percebi que ele queria saber sobre mim antes do sequestro, mas não tinha memórias para compartilhar. Os Silva haviam roubado essas também, substituindo-as por mentiras sobre adoção do exterior e pais mortos. Não me lembro, admiti, mas talvez possamos fazer novas memórias juntos. Diego estendeu a mão do seu saco de dormir e apertou minha mão. E pela primeira vez desde ver aquele artigo de notícias, senti que algo bom poderia vir dessa situação terrível. O julgamento durou 18 meses, durante os quais vivi num limbo estranho entre duas identidades. Legalmente eu era Marina Santos, mas havia sido Alexandra Silva por 10 anos formativos. Terapeutas me ajudaram a processar o trauma complexo de descobrir que sua vida inteira foi construída sobre mentiras, enquanto promotores construíram seu caso contra o casal que me criou. Roberto e Ana Silva foram eventualmente condenados em todas as acusações, recebendo sentenças de 15 e 12 anos, respectivamente. Durante a sentença, Ana implorou pelo meu perdão através de lágrimas, enquanto Roberto manteve que haviam me dado um lar amoroso que eu não teria tido de outra forma. Nenhuma resposta pareceu adequada para a década de dor que causaram à minha família verdadeira. Helena manteve um álbum de recortes durante o julgamento, preenchendo-o com recortes de jornais sobre o caso e fotos da nossa família se reconstruindo lentamente. Estava determinada a documentar cada momento do meu retorno, como se criasse prova física de que eu estava realmente em casa novamente. Miguel me ensinou a tocar violão, o mesmo instrumento que planejou compartilhar comigo antes de ser levada. A atenção da mídia foi esmagadora inicialmente, com repórteres me chamando de garota milagre que foi encontrada após uma década, mas conforme o ciclo de notícias passou para outras tragédias, ficamos com o trabalho mais difícil de realmente nos tornarmos uma família novamente. Alguns dias eram bonitos, cheios de conexões redescobertas e risos compartilhados. Outros eram dolorosos, marcados por luto por todo o tempo que perdemos. Diego se tornou minha âncora através de tudo, nunca me tratando como estranha ou me fazendo sentir culpada pelos anos que estive fora. Ele aceitou meu retorno com a alegria descomplicada de uma criança, me mostrando seus projetos escolares e me ensinando os videogames que perdi enquanto vivia com o Silva. Através dele, aprendi a ser Marina Santos novamente. 2 anos após aquele artigo de notícias mudar tudo, estava no mesmo quarto de hospital de onde fui levada, agora fazendo trabalho voluntário com famílias de crianças desaparecidas. Helena trabalhava ao meu lado, canalizando sua década de busca em ajudar outros a navegar o pesadelo que sobreviveu. Não podíamos mudar o passado, mas podíamos usar nossa história para trazer outras famílias para casa. O garoto que se aproximou de mim naquela tarde de quinta-feira tinha a mesma esperança desesperada nos olhos que meus pais carregaram por 10 anos. Minha irmã está desaparecida há 6 meses, ele disse baixinho. Todo mundo diz que ela provavelmente está morta, mas sei que está viva em algum lugar. Posso sentir. Apertei sua mão e contei o que Helena me ensinou. Às vezes o impossível acontece. Às vezes milagres são reais, e às vezes um único artigo de notícias pode trazer os mortos de volta à vida.